Cristo nasceu, presente de Deus, o seu Filho nos deu. Veio em Belém, anjos dos céus cantaram amém. Cristo nasceu, presente de Deus, seu Filho nos deu. Veio em Belém, anjos dos céus cantaram amém. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso soberano Salvador seja sobre a tua vida. É com grande alegria que nós damos início a esse culto especial de Natal. E para este culto, inicialmente faremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 15 a 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 15 a 20, preparando o nosso coração para que tenhamos um culto muito abençoado, para que possamos também dar todo louvor e toda adoração àquele que é merecedor, Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém, conforme fora dito por intermédio dos profetas. E assim nos diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 15 a 20. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Louvado seja o nome do nosso Rei Jesus, que nasceu na cidade de Belém, mas não apenas em Belém. Cristo nasce também em nosso coração. Ele é o Rei que anuncia a paz e que anuncia a salvação. E é isso que nós vamos cantar agora, juntamente com o nosso querido irmão Eric, hino de número 234 do nosso inário.
Que bênção para nós termos um Rei que nos traz a salvação, um Rei misericordioso que nos reconciliou com o grande Deus que estava com a espada da ira para colocar sobre as nossas cabeças, mas Jesus nasceu e com ele a promessa de redenção a todos aqueles que confiam em seu trabalho. Oremos agora, queridos irmãos, façamos uma oração de adoração ao Rei que é digno de receber toda a adoração dos nossos lábios. Senhor, neste início de culto que te prestamos, neste culto especial de Natal, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração é dada exclusivamente a Ti, Senhor. Nós não reconhecemos outro Deus, nós não reconhecemos outro Senhor e não reconhecemos outro Salvador, a não ser Jesus, aquele que nasceu em Belém, mas que também nasce em nosso coração. Conduza-nos, ó Deus, para que tudo que façamos nesse culto seja exclusivamente para louvor e adoração do Teu santo nome. Nós nos prostramos aos Teus pés agora e reconhecemos a Ti como Rei da Glória, como único Senhor e único Salvador, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos, nós faremos agora uma leitura ainda do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, nos preparando para o nosso momento de confissão de pecados, momento este que nós reconhecemos diante de Deus as nossas falhas, reconhecemos as nossas transgressões e reconhecemos todas as vezes que nos falta o amor e a misericórdia para com o nosso próximo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 6, versículos 32 a 36, que assim nos diz: Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E, se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Oremos, queridos irmãos. Senhor, nós neste momento estamos entristecidos, ó Deus, porque muitas vezes nós amamos apenas aqueles que nos amam. Nós somos misericordiosos apenas para com aqueles que demonstram misericórdia para conosco. E nós queremos o bem apenas daqueles que nos querem bem também. E se nós não olharmos para Cristo Jesus, nós permitimos que a nossa carne seja a que dá a palavra final em nossas ações, em nossa vida. E nós pecamos. Por isso, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que o Senhor tenha misericórdia de nós agora. Que nós possamos lembrar que o momento de amar, de ser misericordioso, de ser bondoso, não é apenas no Natal. Mas nós somos chamados para sermos o povo da misericórdia todos os dias da nossa vida, não apenas em época de Natal. Ajuda-nos, ó Deus, e perdoa-nos todas as vezes que nós nos esquecemos do amor para o qual nós fomos chamados. Perdoa-nos todas as vezes que nós fazemos pouco caso da mensagem da salvação em Cristo Jesus para nós.
porque nós éramos merecedores da tua ira, mas o Senhor misericordiosamente nos chamou para fazermos parte do teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, e conduza-nos. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45, nos diz o momento que Maria, mãe de Jesus Cristo, visita a Isabel. Momento este que Isabel relata que João, ainda em seu ventre, quando recebe a visita de Jesus, ainda no ventre de Maria também, pula de alegria, porque reconhece como o seu Salvador, como aquele a quem ele haveria de anunciar como profeta que o povo de Israel estava aguardando. E nesse momento de gratidão nós devemos ser gratos também, porque nós sabemos que Jesus é o profeta que haveria de vir, o profeta anunciado, que não apenas como profeta, mas também como sacerdote e como Rei dos Reis, veio à terra para anunciar o amor de Deus a todos os que são chamados para fazerem parte desta grande família. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 em diante, assim nos diz: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram preditas da parte do Senhor. Queridos irmãos, Maria aqui anuncia o primeiro Natal com a chegada à casa de Zacarias e de Isabel, a sua esposa. E é isso que nós vamos cantar agora, juntamente com o nosso querido irmão Eric também, o hino de número 231, o primeiro Natal que anuncia a chegada do Rei Divinal, hino 231.
E como eles, vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz, nossas almas salvou. Agradeça a Deus nesse momento, porque a espada da justiça que estava sobre a tua e a minha cabeça, o Senhor Jesus recebeu em nosso lugar. E hoje você tem paz com Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu enviaste Teu único Filho para morrer em nosso lugar. Senhor, Tu destes o que era de mais precioso para Ti. Tu destes a quem Tu mais amava, ainda assim para morrer por pessoas que não mereciam este imenso amor. E é por isso que nós somos gratos de todo o nosso coração. O nosso coração se alegra nesta hora e se regozija, Senhor, em Ti, porque as profecias foram cumpridas em Jesus, o Cristo, e a Ele nós reconhecemos que todo o nosso interior rende ações de graças, porque Ele é o Senhor e o Salvador da humanidade. E é em nome dEle que nós oramos a Ti, Senhor, e já Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora ouvir mais uma canção, esta de composição do Eric Rocha. Ele ligou para mim há algumas semanas e falou: reverendo, ora por mim, estou compondo uma música aí para que Deus nos abençoe. E amém, Deus o abençoou. E ele compôs essa música para a honra e glória do nosso glorioso Salvador. E essa música, queridos irmãos, já vai preparar o nosso coração para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Hoje está conosco virtualmente, evidentemente, reverendo Roster Guimarães Lopes, que é pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, presidente da APECOM e um grande amigo pessoal. Que Deus abençoe esse momento. Quero agradecer à Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, quero agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana e ao reverendo Roster, porque gentilmente atendeu o nosso convite. Não se disperse agora, querido irmão, querida irmã, prepare o teu coração, porque Deus vai falar com você aí onde você está, através da pregação da palavra. Você vai ouvir uma canção preparando o teu coração, reverendo Roster vai saudar você, vai pregar a palavra de Deus e logo em seguida nós vamos ouvir mais uma canção, tudo isso para a glória do nosso soberano Rei, Salvador Jesus. Sem glória começou a história de vida, paz e poder. Um dia a promessa se fez real. Cordeiro de Deus, príncipe da paz, menino que tinha árdua missão, libertar cativos, levar o pão. Desceu lá dos céus nosso Salvador, e cheio de graça me deu perdão. Cristo, Mestre, Deus e protetor, mudou minha triste história com seu amor. Nasceu aquele que veio pra me salvar, aquele que era e sempre será. O verbo em carne por mim se fez,
presente divino dado por Deus. Sem glória começou a história de vida, paz e poder. Um dia a promessa se fez real. Cordeiro de Deus, príncipe da paz, menino que tinha ardua missão, libertar cativos, levar o pão. Desceu lá dos céus nosso Salvador, cheio de graça, me deu perdão. Cristo, Mestre, Deus e protetor, mudou minha triste história com seu amor. Nasceu aquele que veio pra me salvar, aquele que era e sempre será. O Verbo em carne por mim se fez, presente divino dado por Deus. Aquele que veio pra me salvar, aquele que era e sempre será. Se fez, presente divino dado por Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Aqui quem fala com vocês é o pastor Roster Guimarães Lopes. Para mim é um imenso prazer estar com vocês, pregando a palavra de Deus nesse culto de Natal, nesse momento tão especial na vida da Igreja do Senhor Jesus. Quero agradecer o honroso convite ao meu querido amigo, reverendo Wellington Lago, e também ao Conselho da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Desejo para o reverendo Wellington, sua esposa Grazi, seus filhos, também sobre o conselho, sobre suas famílias e sobre a vida de cada um dos membros da igreja, as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus. Que o Senhor vos dê um feliz Natal, cheio da sua graça, cheio do seu evangelho, cheio da sua palavra. E que, sobretudo, vossa fé e vossa alegria estejam fundamentadas no Senhor Jesus, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Feliz Natal, que Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. Assim diz a palavra do nosso Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Oremos ao nosso Deus. Pai, glorifica o teu nome
exalta a Cristo Jesus, dá-te a conhecer a nós e manifesta o poder do teu Espírito Santo, para a tua glória, oramos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Alguma vez na sua vida, você já duvidou de Deus? Esse velhinho que está aqui cantando esse cântico duvidou de Deus. Conhecido como um dos homens mais piedosos da região montanhosa de Judá, Zacarias e sua esposa Isabel tinham um grande sonho gestado na alma, que não foi realizado. Nos dias deles, queridos amigos e irmãos, quem não tem filhos é considerado alguém que é manco, alguém que é um aleijado social, alguém sobre quem Deus não quis derramar completamente a sua bênção. E nesse texto da palavra de Deus, amados irmãos, nós encontramos Zacarias louvando. Mas quando no capítulo 1 Lucas começa a falar da sua piedade, da piedade de Isabel, conta que eles tinham uma dor profunda na alma porque eles não tinham filhos. Zacarias é sacerdote, mora nas montanhas de Judá. Nos dias de Zacarias há tantos sacerdotes que um sacerdote só pode queimar incenso no Santo dos Santos em Jerusalém uma vez na vida, depois de um sorteio. E Zacarias então, em idade já bem avançada, foi sorteado, ele é do turno de Abias, o 24º turno, para queimar o incenso na presença do Senhor. O sacerdote entrava com uma cordinha, amado amigo e irmão, tanto para oferecer o sacrifício, como para queimar o incenso. Porque se ele estivesse em pecado, e na santa presença de Deus ele fosse fulminado, ele seria arrastado para fora dali. E a Bíblia nos conta a história que Zacarias está queimando o incenso que lhe tocou naquele dia, e ele começa a demorar. E o povo do lado de fora começa a ficar angustiado, pensando que alguma coisa ali aconteceu. É que Gabriel entrou lá dentro e apareceu para ele. E Zacarias ficou perplexo. E Gabriel conta para ele que sua esposa Isabel, ainda que tenha idade avançada, vai ser mãe. E Zacarias, contextualizando do nosso jeito, disse assim: é impossível, rapaz. Ele não acreditou. Ele não acreditou na bênção de Deus. Ah, irmão, o sofrimento que dura muito tempo no nosso coração, infelizmente, amado irmão, nos leva muitas vezes à incredulidade. Ainda que nos chamemos de cristãos, a constância do sofrimento e da dificuldade, por causa da nossa pecaminosidade, na realidade, amados irmãos, revela da nossa vida terrível incredulidade. Gabriel diz a ele: você vai ficar mudo até o menino nascer, porque você duvidou da minha palavra. E eu sou Gabriel que assisto na presença de Deus. Isabel ficou quietinha até o 5º mês, para se perdesse o menino não ser envergonhada. Depois foi revelado para todo mundo que ela ia ser mãe. No dia em que o menino nasceu, quiseram colocar o nome de Zacarias. O pai escreveu numa tabuinha que o nome do menino era João. E então, quando ele escreve isso, ele começa a cantar e louvar a Deus, e toda a multidão fica perplexa com essa manifestação da glória do Senhor, porque a língua de Zacarias é destravada. Ele deixou de ser mudo e depois de 9 meses voltou a falar. E quando ele volta a falar, amados irmãos, ele canta esse cântico maravilhoso, chamado de Benedictus. É o 2º cântico que Lucas nos mostra, para nos revelar que o Natal é tempo de louvar a Deus. E ao olhar para essa mensagem nessa manhã, o Senhor tem um imperativo para o teu, para o meu, para o nosso coração. O Senhor nos manda bendizê-lo. Portanto, o tema da mensagem é: bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Por que bendizer ao Senhor? Em primeiro lugar, porque Ele é fiel. Por que bendizer ao Senhor? Porque Ele é fiel. Olhemos para o texto, irmãos e irmãs. Versículo de número 68. Zacarias vai dizer: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou
e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Bendiga ao Senhor, porque Ele é o Deus fiel. Zacarias sabe que o seu filho é o último profeta do Antigo Testamento. É aquele que veio jogar o tapete vermelho e tocar a trombeta, parará, 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 pá, 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 para anunciar que o rei está chegando, o rei está chegando, louvado seja Deus. Zacarias sabe que o rei Jesus está chegando, e ele aqui cheio do Espírito Santo, está cantando e profetizando ao mesmo tempo. Maria, a mãe do Salvador, esteve durante alguns meses em sua casa, e aqui então o texto diz que Zacarias canta e louva a Deus por sua fidelidade, porque ao enviar Jesus, ele está cumprindo a promessa da visitação e da redenção. O texto diz: porque visitou e redimiu o seu povo, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade. Se você ler o primeiro livro das Crônicas, do capítulo 17, você verá que Deus prometeu a Davi que mandaria na sua descendência um rei cujo reino seria sempiterno, não teria fim. E Deus diz a Davi: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. 1000 anos depois, ao enviar Jesus, o Pai está cumprindo a sua promessa, mostrando que Ele é o Deus confiável, o Deus fidedigno, o Deus verdadeiro, o Deus fiel. Mas Zacarias continua a louvar a Deus porque outras promessas estão sendo cumpridas. E ele se refere a uma promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse a Abraão que sua descendência seria escrava no Egito por mais ou menos 400 anos. E depois, libertos da escravidão do Egito, eles adorariam o Senhor na terra prometida. E essa profecia a qual Zacarias se refere, se aplica à libertação dos judeus do Egito, e o fato deles terem tomado a terra e ali terem habitado, mas se aplica também a todos nós, o Israel de Deus. E ele diz aqui: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Essa promessa de libertar os descendentes de Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Que bênção maravilhosa, amados irmãos e irmãs. Jesus veio para morrer na cruz, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar da escravidão do diabo, para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar com o Pai, para que nós pudéssemos, como diz o texto, adorá-lo sem temor, em santidade e justiça, durante todos os dias da nossa vida. Bendiga ao Senhor, porque Ele é o Deus fiel, é o Deus que cumpre as suas promessas. Eu não sei se você já teve a possibilidade de ser um estrangeiro. Todos nós cristãos somos estrangeiros. E se nós somos dominados pela imaginação bíblica, nós vivemos neste mundo muitas vezes sentindo que de fato nós ainda não estamos em casa. Mas eu tive a oportunidade de conhecer esse conceito um pouquinho mais na prática. E muitas vezes, quando você mora num país que não é o seu, não te falta aquele que vai te dizer: aqui nós fazemos as coisas desse jeito. E aí no outro idioma você tem que explicar para essa pessoa que a Bíblia não serve somente para o seu país de origem. Ela serve para todos os contextos, para todos os lugares. Mas muitas vezes, quando você mora fora do seu país,
As pessoas fazem questão de mostrar para você que você não é daquele lugar, que você é estrangeiro. E nessa hora, meu querido amigo e irmão, você se lembra que quem sustenta você, quem cuida de você, é o próprio Deus. Quando eu era estrangeiro, e ainda sou até hoje, glória a Deus por isso, mas morando em outro país que não é o nosso, muitas vezes diante de muitas lutas, a verdade da fidelidade de Deus é que consolava os nossos corações. Um cântico que nós cantávamos no Chile abençoava muito a minha vida. Vou cantar em homenagem a você, Dirley, agora que eu sou High School Musical. Deus de pactos, que guarda suas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Hoje eu vim para a igreja ouvindo esse cântico, irmãos, lembrando de tanta coisa. E como é bom saber que o nosso Deus é o Deus fiel, que cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. No primeiro Natal, Ele prometeu que Jesus nasceria em Belém e Ele nasceu. Ele tinha prometido em Miqueias 5:2, 700 anos antes de Jesus nascer. 1.300 anos antes de Jesus nascer, Ele disse que apareceria no céu uma grande estrela e que o Senhor usaria o seu cetro para ferir as têmporas de Moabe. E isso aconteceu. Deus prometeu a Davi que mandaria um descendente, isso aconteceu. Deus prometeu a Abraão que libertaria o seu povo. Você pode confiar no seu Deus, nas palavras do seu Deus, nas promessas do seu Deus, na misericórdia do seu Deus. Talvez você esteja enfrentando um tempo de grande aflição. Talvez a depressão assolou a sua alma nessa pandemia. Mas o Senhor prometeu para você que a vontade dEle para a sua vida é boa, perfeita e agradável, ainda que você não entenda nada neste momento. Talvez você está se sentindo só, mas o Senhor prometeu para você em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Talvez a sua carga tenha sido pesada, talvez tenha sido difícil ser fiel ao Senhor, mas o Senhor disse que no cumprimento da missão estaria com você todos os dias, até o fim do mundo. E talvez você perdeu um familiar, você está enfrentando uma grande enfermidade, o desemprego bateu a porta da sua casa, a depressão assolou a sua alma, pessoas não têm compreendido você tem sido perseguido. Lembre-se do que Deus prometeu por boca de Paulo quando disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Que neste Natal você bendiga o Senhor, porque Ele é o Deus fiel. Ele cumpriu a sua promessa, mandou Jesus na cruz para te salvar. Arrependa-se dos seus pecados hoje e creia nele, e você receberá o perdão, a vida eterna, a paz com Deus, a bênção de viver para sempre na presença de Jesus. Aleluia! Bendiga ao Senhor. Por que bendizer ao Senhor? Por causa da sua fidelidade. Por que bendizer ao Senhor? Porque Deus usa pregadores. Por que bendizer ao Senhor? Porque Deus usa pregadores. Versículos 76 e 77. Leamos todos juntos? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo.
porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Que bênção maravilhosa, irmãos. Que graça o filho de Zacarias tem. Zacarias já é bem velhinho, provavelmente João perdeu seu pai na adolescência. E quando nós encontramos João, um homem adulto, ele está no deserto da Judéia, solitário, vestindo uma roupa de couro, uma roupa de couro de camelo com um cinturão grande, lembrando o profeta Elias com aquela barba farta, poderosa, pregando a palavra de Deus. O pai profetiza que o filho vai ser o profeta do Altíssimo, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Se você já leu Isaías capítulo 40, lá está escrito assim no versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E Mateus no capítulo 3 nos conta que apareceu João no deserto da Judéia, pregando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E assim ele cumpriu a profecia que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A Bíblia diz que João pregava batismo de arrependimento. Irmãos, houve um grande avivamento. A Bíblia conta que toda a província do deserto da Judéia, toda a província da Judéia, todos aqueles que vinham de Jerusalém, vinham para ouvir João pregar, se arrependiam dos seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. E ele dizia: depois de mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele anunciava o Senhor Jesus que estava chegando. E aqui o pai dele diz: você vai preceder o Senhor, você vai preparar o caminho do Senhor, porque o Senhor vem para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. João teve a honra de tocar a trombeta. Parará, parará. João teve a honra de jogar o tapete vermelho. João teve a honra de dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teve a honra de batizar Jesus. E quando isso aconteceu, Jesus orava, os céus se abriram, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, e João ouviu a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Que bênção maravilhosa, amados irmãos, que Deus, por sua graça, resolva usar pecadores falhos para pregar para nós a santa e fidedigna palavra de Deus. Pedro diz que os anjos anelavam perscrutar essa bênção de pregar o Evangelho, mas Deus deu essa bênção àqueles que Ele chamou para pregar a sua palavra. E isso glorifica mais o Senhor, sabem por quê? Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E ninguém que pregue a palavra de Jesus pode gloriar-se em si mesmo, porque nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Mas Ele separa homens para anunciar que o Senhor é reto e nele não há injustiça alguma. Paulo disse: quem é suficiente para essas coisas? É por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos, nós acreditamos que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Nós temos alguns conceitos de palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, revelação inspirada, infalível e inerrante do Senhor para nós. Não tem erro. Nós cremos que o batismo e a Santa Ceia são a palavra simbolizada diante dos nossos olhos. Nós cremos que Jesus é a palavra encarnada, o clímax, o ápice, o Everest da revelação de Deus. Mas nós cremos que quando a Bíblia é pregada com fidelidade no culto a Deus, Deus está falando conosco. É por isso que você deveria vir para a igreja com grande expectativa e com um senso de grande reverência, porque você tem que julgar a palavra que ouve para saber se é bíblica ou não.
mas ao mesmo tempo você não pode incorrer em soberba e achar que está sobre essa palavra, porque essa palavra é para você. E se Deus fala com você na pregação, o que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados e colocar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando eu fui convidado para ser pastor desta igreja, eu vim aqui pela primeira vez no dia 25 de setembro de 2016. E eu fui convidado para, junto com a liderança desta igreja, buscar a revitalização da mesma. E já naquele início, por crer nessa mensagem maravilhosa, eu disse ao conselho da igreja e a toda a igreja que eu acreditava que Deus revitaliza a igreja por meio da pregação da palavra. E durante 4 anos que tenho pregado nesta igreja, sendo pastor dela 3, mas vindo já há 4 anos, tenho deixado muito claro diante dos irmãos que o meu projeto pastoral é a revitalização desta igreja por meio da pregação da palavra, no púlpito, nas aulas de escola dominical, nos grupos familiares, no aconselhamento, porque a igreja só pode ser reavivada pela pregação da palavra. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se os irmãos se lembram muito bem, naquele dia 25 de setembro, que nós pregamos aqui no domingo à noite, Deus me deu a bênção de pregar naquele texto maravilhoso, que conta a história que Deus coloca o seu profeta no meio de um vale de ossos sequíssimos, faz o profeta andar no vale, pergunta ao profeta Ezequiel: meu filho, por acaso poderão reviver esses ossos? E ele diz: Senhor Deus, tu sabes, se tu colocas o teu coração nesses ossos, se tu os amas, eles podem ressuscitar. Então o Senhor Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, eis que farei crescer tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porei pele sobre vós, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sereis um exército sobremodo numeroso. Ele diz: profetizei como ele me ordenara, e ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e cresceram os tendões, cresceram as carnes, cresceram as peles, mas não havia o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, ó filho do homem, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e se puseram em pé, e se tornaram um exército grande e numeroso. É assim que Deus reaviva a igreja. É por meio da ação do Espírito Santo, na pregação da sua palavra. E se você está aqui, é porque Deus tem trazido você, pelo poder do Espírito Santo, que fala na sua palavra. Se você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, e conhecer que Deus amou você, e deu Cristo na cruz para pagar os seus pecados, bendiga ao Senhor. Glorifique o seu nome e o exalte, porque você tem o privilégio de ouvir o Espírito Santo falando no seu coração, por meio da sua palavra. E nessa aplicação final desse ponto, Pai, eu só quero dizer a você, que se o seu filho jovem sentiu o chamado para o ministério, não o desaponte. Não diga a ele: pastor, passa por aperto e ouve coisa que você não vai querer gostar de ouvir. Se o seu filho tem um chamado, estimule-o, porque Deus só teve um filho e fez dele um pregador. É uma honra saber que Deus usa a pregação e usa pregadores para reavivar a igreja e para abençoar o nosso coração. Bendiga ao Senhor, porque você tem o privilégio de conhecê-lo e ouvi-lo por meio da pregação da palavra. Bendiga ao Senhor. Você tem glorificado ao Senhor? Você tem adorado o Senhor? Você tem exaltado o nome do Senhor pelas bênçãos que Ele tem te dado? Por que bendizer
ao Senhor. Porque Ele é Deus fiel, porque Ele usa pregadores. Mas por que bendizer ao Senhor? Porque Ele se revela em Jesus. Por que bendizer ao Senhor? Porque Ele se revela em Jesus. Meus irmãos, esses 2 versículos que nós vamos ler comovem tremendamente o meu coração. Leiamos juntos. São maravilhosos esses versículos da palavra de Deus. Leiamos todos, 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Zacarias, ao pregar essa mensagem maravilhosa, fala de um atributo de Deus acerca do qual eu já falei no domingo passado. A misericórdia de Deus é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. É o atributo de Deus por meio do qual Ele coloca o coração na nossa miséria. Eu ainda pintei para vocês a misericórdia na minha humilde perspectiva, que é como se Deus viesse como um grande guerreiro com sua lança a gritar, a cravar-nos na parede, e de repente Deus feito homem entra no meio e é cravado por aquela lança em nosso lugar. Deus não me dá o que eu mereço, porque Ele deu a Cristo o que eu merecia na cruz. E aqui agora Zacarias fala para nós que a misericórdia não é somente um atributo de Deus, ela faz parte do âmago de Deus. Ele diz entranhável, algo que está lá no mais íntimo, no mais profundo, no interior. A misericórdia é a essência de Deus. Deus é essencialmente misericordioso, desde o âmago, desde o íntimo, desde o mais profundo do seu ser. Deus é misericórdia. Graças a essa entranhável misericórdia do nosso Deus, algo maravilhoso acontece. E aí ele usa uma metáfora gloriosa. Ele diz, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Você já contemplou o sol num dia de grande glória e esplendor? Você já esteve no mar e teve a oportunidade de ver o sol nascer glorioso no horizonte? E de repente, quando ele se levanta, você não consegue enxergá-lo mais. O astro-rei é impressionante. Se você fixa os seus olhos nele durante muito tempo, corre o risco de ficar cego. Agora imagine aqui o que Zacarias está dizendo. Imagine se o sol se personificasse. O sol se fizesse homem sem deixar de ser sol. Imagine que o sol viesse à terra, e ele seria homem, calor, fogo, luz. Zacarias está falando de alguém que é maior do que o sol. Ele está falando de quem criou o sol nascente das alturas. Nilson, Jesus veio visitar você, Nilson. Veio visitar sua família, sua casa. Diz o texto, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Isso é algo inusitado, irmãos. Eu fico perplexo. Deus veio ao mundo. Deus se fez um de nós, sem deixar de ser Deus, veio morar na nossa vizinhança, veio entrar na nossa casa. Diz o texto que Ele veio alumiar os que jazem na sombra da morte. Ele veio brilhar a luz nas suas trevas, para dissipar as trevas da tua vida, e tirar o seu coração dessa angústia miserável, na qual você tem vivido. Ele veio para te dar a paz. Aqui, amado irmão, Zacarias prega com outras palavras aquilo que João disse em João 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Deus pisou em nosso chão. Deus caminhou em nossas estradas poeirentas. Deus sentou-se em nossas mesas. Deus comeu nossa comida, nossos peixes, nossos pães. Deus falou as nossas línguas. Deus nos tocou em nossas enfermidades. Deus ressuscitou mortos. Deus curou paralíticos. Deus abriu os olhos dos cegos. Deus abriu os ouvidos dos surdos. Deus destravou a língua dos mudos. Deus pregou para nós seu evangelho. Deus homem, deu sua vida na cruz, para que você que aqui está não fosse jogado no inferno por causa dos seus pecados e da ira de Deus que você merecia. Se você ouve essa mensagem maravilhosa e entende que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, hoje reconheça os seus pecados. Hoje reconheça tudo aquilo que você tem feito que tem ofendido a Deus. Hoje reconheça que você não tem buscado a Deus. Você tem vivido a sua vida do jeito que você quer. Você não tem feito caso de Deus. Você não tem sido fiel a Ele. Você não tem se consagrado a Ele. Mas Ele, gracioso, mandou Jesus para morrer na cruz para te buscar, para perdoar os seus pecados, para te reconciliar com Ele, para te trazer para a presença dEle, para trazer paz para o seu coração. Veja, Deus veio a este mundo para nos visitar por amor a você, para resgatar você, para te reconciliar com Ele, para te dar a vida eterna, para habitar no seu coração, para te mostrar que a maior bênção que você pode ter é ser cheio da graça e da presença de Jesus em sua vida. Deus se revela em Jesus. Hoje Jesus diz: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Arrependa-se da vida que tem vivido, querido. Diga: Senhor, me perdoa. Eu entrego minha vida a Ti. Eu confio que Tu és o Filho de Deus. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Que Deus em Jesus se revele no teu coração, domine a tua vida, te dê a vida eterna, te dê sua maravilhosa salvação. Eu quero lhe perguntar, nesta manhã, ao final desta mensagem, a tua vida tem glorificado a Deus? Deus te criou para glorificá-lo. E você só vai cumprir o propósito da sua vida quando você viver para a glória dele. Como eu vou então bendizer ao Senhor? Quando você reconhecer que Ele é fiel, que Ele fala com você na pregação da palavra dele, e que Ele mandou Jesus para morrer na cruz, para te reconciliar com Ele. Hoje a mensagem é clara: bendiga ao Senhor, porque Ele é Deus fiel, que usa a pregação da sua palavra, que se revelou em Jesus, para te salvar e para te reconciliar com Ele. Que Deus faça de você um adorador, uma manifestação de culto ambulante, que a sua vida glorifique a Deus, que você viva para bendizer o Senhor que te amou e deu seu Filho na cruz para pagar os teus pecados. Que Deus te abençoe. Creia em Jesus e viva para bendizê-lo. Bendiga ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eis a soar sinos no ar para dizer: Jesus é rei. Estão a cantar ao bom Senhor e lhe render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu, estão a contar. Cantemos sem hesitação, felizes com vigor, para relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do
pecar, trazendo a paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Eis a soar sinos no ar para dizer Jesus é Rei. Eis a soar sinos no ar para dizer Jesus é Rei. Estão a cantar ao bom Senhor e lhe render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu e veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado. Trazendo a paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Louvado seja Deus pela sua pregação aos nossos corações, pregação essa que une boa teologia com a unção do Espírito Santo. Nós vamos agora, queridos irmãos, fazer uma oração. Agradecemos ao nosso querido irmão Eric pelas canções enviadas, canções que nos rememoram e nos trazem à lembrança esse importante período, que é o período do Natal, que é Cristo nascendo em nosso coração. Nós vamos orar, queridos, entregando esse culto ao nosso glorioso Salvador, Jesus Cristo. Após a oração, impetro a bênção, vocês ouvirão o pós-lúdio e logo em seguida eu retorno com alguns breves recados. Senhor, tudo que nós fizemos aqui, ó Deus, foi para que Cristo seja exaltado acima de tudo e acima de todos. Senhor, nós queremos te dar todo louvor, toda honra e toda glória, em especial neste culto de Natal. Culto feito com belas canções, com uma boa pregação. Tudo isso, Senhor, é porque nós queremos fazer o melhor para Ti, ainda que somos imperfeitos, ainda que somos pecadores, ainda que somos falhos, ainda que sabemos que tudo aquilo que nós fazemos está manchado com o pecado. Mas nós te agradecemos porque o Senhor recebe todas as nossas ações pelos méritos de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoes agora mais essa semana que se inicia, que o Senhor nos conduza para que tenhamos uma semana de paz com nossos familiares, debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e a doce comunhão do Seu Espírito Divino, seja sobre a tua vida e a vida do teu familiar, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Queridos irmãos, nós queremos dar alguns breves recados. O primeiro deles é que o nosso conselho se reunirá amanhã para a última reunião de nosso conselho da igreja local. Peço que você ore para que as decisões que nós tomarmos sejam direcionadas para o louvor e honra do nosso glorioso Deus e para o crescimento de sua igreja, não apenas o crescimento em números, mas também o crescimento espiritual. Um outro recado também, queridos, nós queremos informar que todas as programações de nossa igreja, elas ocorrerão normalmente, tanto durante o mês de dezembro, quanto durante o mês de janeiro. Nós teremos as nossas reuniões de oração, escola dominical, todos os nossos cultos, todos eles ocorrerão normalmente. Não perca a bênção de estar juntamente conosco, em especial nas reuniões de oração. Nós sentimos falta de alguns irmãos que podem estar conosco durante a semana, mas não o fazem. Queridos, nós estamos em um momento de nossa história que nós precisamos orar, e nada justifica você separar 30 minutos 2 vezes na semana, para deixar de separar para estar conosco orando, para qualquer outros afazeres. Você tem durante o dia 23 horas e 30 minutos para fazer as outras coisas que você tem, as suas responsabilidades, mas você pode, toda quarta e toda sexta, separar 30 minutos do teu dia para falar com o nosso maravilhoso Salvador Jesus, o Cristo. Nós também, queridos, queremos informar aos amados irmãos que ainda durante esta semana estamos recebendo a oferta especial de gratidão. Está sendo projetada aí no vídeo. Você que quer compartilhar e você que pode compartilhar, eu peço que você, ao fazer a tua oferta, você acrescente ao final 0,02 ou 0,02 para que o tesoureiro possa identificar qual o valor das ofertas que foram destinadas a esse momento especial que tradicionalmente nós já há muitos anos temos separado todo o mês de dezembro para a honra e glória do nosso grande Deus. Essa semana ainda, queridos, eu estarei gravando um vídeo, porque graças a Deus o som de nossa igreja já foi instalado e nós, assim que voltarmos para os nossos cultos presenciais, já estaremos desfrutando de mais essa bênção. Ore agora para que nós possamos dar mais um passo, para que nós também, além do sistema de som, nós possamos ter um sistema de áudio, de vídeo também, para que tudo que nós façamos possa ter uma boa qualidade e nós possamos continuar divulgando a mensagem salvadora que traz a salvação e a reconciliação através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Semana que vem, queridos irmãos, nós encerramos as programações, ainda que já temos passado o dia 25, mas nós encerraremos a partir domingo próximo, dia 27, teremos na parte da manhã o culto matutino com o reverendo José Clóvis e o culto vespertino, onde eu estarei pregando a mensagem do Senhor, encerrando não apenas o ano, mas também a programação de dezembro. Tema da mensagem do nosso culto vespertino: tenha paz. Tenha paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.